Meu marido terminou nosso casamento por mensagem de texto. Querida esposa, vou viver minha melhor vida com uma sugar baby em Miami. PS. Saquei tudo da nossa conta kkk. Boa sorte. Respondi, sabendo que sua sorte estava prestes a acabar. A mensagem chegou enquanto eu ajudava clientes na minha boutique. Meus dedos não tremiam ao lê-la. Minha voz não vacilou enquanto ajudava a Sra. Peterson a escolher um lenço. O único sinal de que meu marido acabara de destruir nosso casamento por mensagem foi um leve aperto ao redor dos meus olhos. Esperei até que a Sra. Peterson saísse com sua compra, cuidadosamente embrulhada em nosso papel prateado característico, antes de digitar minha resposta. Boa sorte. Meu nome é Claire, e aos 38 anos, acabei de receber a despedida mais cruel da história. Mas enquanto Mark provavelmente se vangloriava de sua grande saída, imaginando-me em lágrimas por sua traição, eu estava calmamente fechando minha boutique no final do dia. Os sinais estavam lá há meses. Noites supostamente dedicadas ao trabalho que nunca se refletiam nos depósitos bancários, mudanças repentinas de senha no celular, a nova obsessão com a academia, compras constantes de roupas novas, tentando desesperadamente reviver a juventude. 3 meses atrás, encontrei um recibo de um jantar para 2 em um restaurante caro, justamente na noite em que ele disse que estaria trabalhando até tarde. Naquela mesma noite, abri uma conta bancária separada em outro banco. Uma semana depois, quando mencionou que queria combinar nossas contas para simplificar as coisas, concordei alegremente, enquanto transferia todas as minhas economias pessoais para a nova conta. A conta conjunta, que ele acabara de esvaziar, continha exatamente o suficiente para evitar que ele desconfiasse. 2 meses de depósitos regulares. O restante estava guardado com segurança, junto com registros detalhados de todas as transações suspeitas que ele havia feito no último ano. Meu celular vibrou novamente. Não adianta implorar. Melissa e eu partimos amanhã. Mandarei buscar minhas coisas depois. Melissa, a nova recepcionista do escritório dele. Eu a conheci na festa de Natal da empresa. Vi como ria alto demais das piadas de Mark, como tocava seu braço quando achava que ninguém estava olhando. Ela era jovem o suficiente para ser sua filha. Ingênua o bastante para pensar que era especial. Não respondi. Em vez disso, liguei para minha advogada. Aquela com quem já havia me consultado 2 meses atrás, quando encontrei cobranças de hotel em nosso extrato do cartão de crédito. Chegou a hora, disse simplesmente. Ele fez sua jogada. Os papéis estão prontos. Ela respondeu. Vou entrar com o pedido amanhã cedo. Quer que eu o faça ser notificado em Miami? Sem pressa. Deixe-o pensar que venceu primeiro. Outro texto de Mark. Sei que isso deve ser difícil para você. Afinal, você não está ficando mais jovem? Pelo menos tem sua lojinha para se distrair. Minha lojinha. A boutique de sucesso que construí do zero. A mesma que gerava mais renda do que o cargo medíocre de Mark na empresa. A mesma cujos lucros eu cuidadosamente mantive separados das nossas finanças conjuntas. Sorri ao imaginar as cartas registradas que o aguardariam em Miami. Deixei que ele aproveitasse seu momento de triunfo. Passei aquela noite na nossa casa. Minha casa, já que a herdei da minha avó e sempre mantive no meu nome, apesar das várias tentativas de Mark de me convencer a colocá-lo na escritura. Outra intuição que, felizmente, deu certo. Enquanto organizava os documentos que minha advogada precisaria, encontrei nosso álbum de casamento. Mark parecia tão diferente naquela época, antes de sua crise de meia-idade transformá-lo em uma caricatura de si mesmo. Hoje em dia, usava camisas apertadas demais para sua barriga já começando a ceder, tentava desesperadamente se enturmar com os jovens do escritório, usava gírias que soavam ridículas saindo da boca de um homem de 45 anos. Meu celular continuava vibrando com novas mensagens dele, cada uma mais condescendente que a outra. Planejei isso por meses. Melissa me entende de um jeito que você nunca conseguiu. Você vai ficar bem. Talvez encontre alguém mais da sua idade. Já contei para minha família. Eles concordam que nos distanciamos. Ninguém tem culpa realmente. Tirei prints de todas as mensagens, adicionando-as ao meu arquivo de provas. Deixei que ele cavasse seu próprio buraco. Minha advogada adoraria a admissão casual de premeditação e seu anúncio triunfante sobre ter esvaziado nossa conta conjunta. Mas foi a última mensagem que realmente chamou minha atenção. E usei nosso cartão conjunto para pagar nossas passagens e o hotel. Considere como meu presente de despedida. LOL. Perfeito. Liguei para a administradora do cartão de crédito. Harrison falando. Como posso ajudar?
Preciso relatar cobranças fraudulentas e cancelar um cartão imediatamente. Claro, senhora. Pode identificar as cobranças? 2 passagens de primeira classe para Miami compradas hoje. Hospedagem no Royal Palm. E também preciso remover meu marido como usuário autorizado. Você tem alguma documentação da fraude? Mensagens de texto do meu marido admitindo que usou nosso cartão conjunto para viajar com a amante, depois de esvaziar nossa conta bancária. Posso encaminhá-las para você. O tom profissional do atendente não conseguiu esconder totalmente a satisfação ao cancelar as cobranças. Mark e Melissa chegariam ao aeroporto no dia seguinte para descobrir que suas passagens haviam sido invalidadas e a reserva do hotel cancelada. Meu celular vibrou novamente. Não se preocupe com a casa. Vou deixar você ficar aí até encontrar algo menor. Eu realmente ri alto dessa vez. Ele achava mesmo que tinha algum direito sobre a casa da minha avó? Será que seu ego havia crescido tanto a ponto de fazê-lo esquecer de quem era o nome na escritura? Outro alerta no celular. Eu sei que a loja significa muito para você. Podemos acertar um pagamento justo pela minha metade. Minha metade? Minha loja? O negócio que eu construí, eu financei, eu fiz crescer, enquanto ele reclamava das minhas horas de trabalho e chamava de hobby. Despejei uma taça de vinho. O bom. Aquele que eu estava guardando para uma ocasião especial. Ocasião especial confirmada. Amanhã Mark aprenderia algumas lições importantes sobre leis de propriedade e divisão de bens. Mas, essa noite, eu apenas aproveitaria o silêncio e planejava meu próximo capítulo. Na manhã seguinte, fui recebida por uma enxurrada de mensagens cada vez mais irritadas de Mark. O que diabos você fez com o nosso cartão de crédito? A companhia aérea não quer honrar nossas passagens. O hotel cancelou nossa reserva. Responde. Coloquei o celular no modo silencioso e fui para a boutique. Sexta-feira era sempre nosso dia mais movimentado. E eu tinha uma nova remessa de bolsas de grife para organizar. A vida segue, mesmo quando seu marido foge com a recepcionista que poderia ser sua filha. Por volta do meio-dia, recebi uma ligação da mãe de Mark. Claire, querida. O Mark nos contou tudo. Disse que você sempre foi controladora, que o sufocava e que agora está sendo vingativa, atrapalhando a viagem dele. Coloquei a ligação no viva voz enquanto montava a vitrine da loja. Ele mencionou que esvaziou nossa conta conjunta e comprou passagens e hotel para ele e a namorada usando nosso cartão de crédito. Silêncio. Depois um pigarro. Bem, ele disse que não teve escolha, que você estava fria e distante. Bárbara, eu tenho as mensagens dele. Quer que eu leia para você? Aquele onde ele se gaba de ter pego todo o nosso dinheiro? Ou talvez o em que ele zomba da minha idade? Outro silêncio. Ele realmente pareceu um pouco cruel. Eu até disse a ele que aquela mensagem foi inapropriada. Agradeço a ligação, Bárbara. Sempre gostei de você, mas acho melhor encerrarmos esta conversa por aqui. Minha advogada recomendou contato mínimo com a família de Mark durante o processo. Processo? Já? Já. Adeus, Bárbara. No final da tarde, a irmã de Mark, Amanda, espalhava fofocas pela família e amigos em comum. Aparentemente, Mark e Melissa estavam presos em um motel barato perto do aeroporto. O sonho de Miami, temporariamente suspenso. Ele tentou usar seus cartões de crédito pessoais, mas eles estavam no limite há meses. Mais um sinal de alerta que eu já tinha notado. Minha advogada ligou com uma atualização. A audiência emergencial foi marcada para segunda-feira, considerando que ele admitiu ter esvaziado a conta conjunta e há provas da fraude no cartão de crédito, temos uma posição muito forte para congelar todos os bens restantes. Ele já foi notificado? Ainda não, mas ele receberá os documentos no endereço do motel. Falando nisso, as redes sociais da namorada dele estão sendo uma fonte excelente de provas. Ela está postando tudo sobre essa aventura deles. Inclusive alguns comentários bem interessantes sobre você. Sorri ao pensar na minha própria documentação. Um ano inteiro de cobranças suspeitas, recibos de hotel, mensagens de texto que provavam premeditação. Mark estava tão focado em sua fuga grandiosa que nunca considerou que eu poderia estar observando, preparando-me. Meu celular vibrou novamente com mais uma mensagem. Você acha que é esperta, mas eu fiz cópias de todos os registros financeiros da boutique. Metade desse negócio é meu. Encaminhei a mensagem para minha advogada, adicionando-a ao crescente dossiê de erros de Mark. Ele aprenderia da pior forma sobre separação de bens e propriedade empresarial. Às vezes, a melhor vingança é simplesmente estar preparada.
A audiência emergencial na segunda-feira foi tudo o que eu poderia esperar. Mark apareceu vestindo sua nova identidade jovem. Jeans de grife apertados demais para sua idade e um blazer que gritava crise de meia-idade. Melissa esperava do lado de fora. Sob a iluminação fria do tribunal, sua juventude parecia ainda mais deslocada. Minha advogada apresentou as provas com precisão cirúrgica. As mensagens de Mark se gabando de ter esvaziado nossa conta conjunta. A fraude no cartão de crédito. O histórico de despesas ocultas documentadas ao longo dos meses. Cada peça cuidadosamente reunida através da minha paciência silenciosa. O advogado apressadamente contratado por Mark tentou argumentar. Meu cliente admite que tomou algumas decisões precipitadas, mas as ações da Sra. Harrison foram vingativas e calculadas. Minha advogada respondeu sem hesitar. Calculadas? Você quer dizer prudentes? Minha cliente protegeu seus bens separados e manteve registros detalhados do comportamento suspeito do marido. Isso não é vingança, é inteligência. O juiz revisou minha documentação. O contrato de propriedade da casa, apenas no meu nome. O registro da boutique, também somente no meu nome. A clara separação das finanças pessoais e empresariais, algo que Mark sempre desprezou. Então, ele olhou diretamente para Mark e disse: Sr. Harrison, você admitiu por mensagem de texto que esvaziou deliberadamente uma conta conjunta e usou cartões de crédito compartilhados para financiar uma viagem com sua namorada. Você nega isso? Mark se remexeu desconfortável. Eu só estava tentando encerrar tudo de uma vez? Cometendo fraude financeira? O juiz ergueu uma sobrancelha. E agora você está reivindicando direitos sobre bens que claramente não fazem parte dos ativos matrimoniais? O negócio cresceu durante o casamento, tentou o advogado de Mark. A empresa foi fundada antes do casamento. Minha advogada o interrompeu. E a Sra. Harrison sempre manteve uma separação rigorosa entre as finanças pessoais e empresariais. Temos registros detalhados de cada centavo investido e ganho. Observei o rosto de Mark quando a realidade começou a afundar. Ele achava que seria fácil. Esvaziar nossas contas, fugir com a namorada e, talvez, reivindicar metade do meu negócio no divórcio. Ele nunca se preocupou em entender por que eu insistia em manter tudo separado. Ele zombava da minha meticulosidade financeira, chamando de exagero. O tribunal encontra evidências suficientes de má conduta financeira, anunciou o juiz. Todos os bens compartilhados estão congelados até a dissolução final do casamento. O Sr. Harrison deve devolver qualquer quantia retirada das contas conjuntas dentro de 24 horas. Mas esse dinheiro já era, Mark protestou. Nós gastamos em... Então sugiro que encontre uma forma de devolvê-lo. O juiz o interrompeu. E Sr. Harrison, o tribunal vê com extrema seriedade o uso de cartões de crédito conjuntos para financiar aventuras com amantes. Ao sair do tribunal, ouvi Melissa perguntando sobre os planos para Miami. A resposta de Mark se perdeu no som dos meus saltos estalando firmes contra o chão de mármore. Eu voltava para o meu negócio. O mesmo que ele nunca entendeu ou respeitou. Nas semanas seguintes, Mark tentou de tudo. Ele alegou que a boutique tinha sido ideia dele. Disse que se lembrava de ter investido dinheiro no começo. Até sugeriu que sempre fora meu sócio no negócio. Mas cada uma dessas alegações foi rapidamente desmentida pelos meus registros minuciosos. Ele está ficando desesperado, minha advogada observou. A namorada dele está postando no Instagram que eles estão morando no apartamento minúsculo dela. Parece que viver com um salário de recepcionista não é a fuga glamurosa que ele imaginava. A família de Mark começou a entrar em contato novamente. Dessa vez, o tom era bem diferente das acusações iniciais. Não fazíamos ideia, admitiu sua irmã, Amanda. Ele nos disse que você era fria, controladora, que ele precisava escapar. Mas depois vimos as mensagens dele. O jeito como ele se gabava de ter pego seu dinheiro. Esse não é o irmão que eu conhecia. Sua mãe me ligou novamente, chorando. As coisas que ele disse sobre sua idade, sobre te trocar por alguém mais jovem. Eu o criei melhor do que isso. Ou pelo menos achei que tinha criado. Deixei as ligações irem para a caixa postal. Talvez o apoio deles tivesse significado algo semanas atrás. Agora pareciam apenas ratos abandonando um navio afundando. Enquanto isso, minha boutique prosperava. Irônico, mas a fofoca local sobre a minha situação fez muitas mulheres virem à loja para demonstrar apoio. E muitas delas saíam com muito mais do que planejavam comprar. Meu ex tentou algo parecido.
comentou uma cliente enquanto escolhia uma bolsa de grife. Achou que levaria tudo no divórcio. Homens assim nunca esperam que sejamos mais espertas do que eles. Meu celular ainda vibrava ocasionalmente com mensagens de Mark. O tom variava entre raiva e manipulação. Você arruinou tudo. Eu nunca quis te machucar. Você vai se arrepender de ser tão vingativa. Não podemos resolver isso de outra forma? Esse negócio não seria nada sem o meu apoio. Encaminhei cada mensagem para minha advogada, sem responder. Deixei que ele cavasse seu próprio buraco. Pelas fofocas que chegavam até mim, Melissa começava a ter dúvidas. Dividir um apartamento pequeno com um homem de meia-idade, que não podia pagar seu próprio aluguel, não parecia mais tão emocionante. O que parecia um romance proibido nos encontros secretos de hotel agora, era apenas uma realidade frustrante. Ela começou a postar sobre relacionamentos tóxicos e aprender com os erros. Ontem, durante nossa atualização, vi que ela removeu o status de relacionamento, comentou minha advogada. De manhã, quase senti pena de Mark. Quase. Mas então me lembrei da forma casual como ele me avisou que tinha esvaziado nossa conta. Das piadas cruéis sobre minha idade. Do jeito que ele assumiu que eu ficaria indefesa sem ele. E em vez de pena, senti algo diferente. Orgulho. Orgulho pela minha previsibilidade. Pela minha força silenciosa. E pela minha capacidade de me proteger enquanto ele me subestimava. A última audiência do divórcio foi completamente diferente do que Mark imaginava. Sua atitude arrogante desapareceu. Agora ele estava nervoso, quase em pânico. Melissa? Nem apareceu. De acordo com as fofocas do escritório, já havia seguido em frente com um colega de trabalho da sua idade. Mark vestia suas roupas antigas. Aparentemente, a nova coleção de designer havia sido devolvida para ajudar a repor o dinheiro da conta conjunta. Seu advogado parecia exausto, provavelmente depois de passar semanas tentando encontrar brechas na minha documentação impecável de separação de bens. Então, numa última tentativa desesperada, ele tentou. Meritíssimo. Apesar da documentação comprovando a separação de bens, meu cliente contribuiu para o crescimento do negócio da esposa com apoio moral e... Apoio moral? Minha advogada interrompeu. Como essas mensagens de texto em que ele menospreza a loja da Sra. Harrison, chamando-a de lojinha? Ou essas postagens nas redes sociais em que ele se refere ao negócio como um passatempo? O juiz já tinha visto o suficiente. O acordo final refletiu o meu planejamento cuidadoso. Fiquei com minha casa, meu negócio e todos os meus bens separados. Mark ficou com seus pertences pessoais e seu carro, que valia menos do que ele devia nele. Você me destruiu, ele sibilou ao sairmos do tribunal. Vou ter que voltar a morar com meus pais? Não, Mark. Você se destruiu sozinho. Eu apenas garanti que você não me destruísse junto. Sua mãe o esperava do lado de fora, pronta para levá-lo para casa. Sua nova casa, aos 45 anos. A ironia da situação não passou despercebida por ninguém. O homem que zombava da minha idade agora voltava a morar no quarto de infância. Enquanto isso, eu seguia administrando meu negócio de sucesso. Você planejou isso o tempo todo, ele me acusou. Você sabia que isso ia acontecer? Não, respondi com calma. Eu apenas prestei atenção. E, ao contrário de você, sempre entendi o valor de manter bons registros. Sua mãe se colocou entre nós. Chega, Mark. Você já se envergonhou o suficiente. Enquanto eles se afastavam, ouvi ela começar a repreendê-lo. Sinceramente, o que você estava pensando? Esvaziando contas bancárias, mandando aquelas mensagens horríveis? Observei-os desaparecer no estacionamento, sentindo apenas alívio. Mark achou que estava escrevendo o final da nossa história com aquela mensagem cruel. Mas tudo o que ele fez foi ativar os planos que eu já havia traçado. Meu telefone vibrou. Dessa vez, não era Mark. Eram notificações de novos pedidos na loja online da minha boutique. A vida seguia em frente. Só não na direção que ele havia imaginado. Minha boutique cresceu tanto que abri uma segunda loja. A ironia disso não me escapava. Enquanto Mark lutava para reconstruir a própria vida, a lojinha que ele desprezou prosperava. Contratei 3 novos funcionários. Lancei uma loja virtual que estava ganhando destaque nacionalmente. As notícias sobre a situação de Mark chegavam através de conhecidos em comum. Ele tentou aplicativos de namoro, mas as mulheres da sua idade não queriam um homem de meia-idade morando com os pais. As mais jovens? Depois de ouvirem os rumores no escritório,
e de Melissa compartilhar prints das mensagens desesperadas que ele enviou tentando reconquistá-la, evitavam-no completamente. Até sua carreira foi afetada. O RH da empresa abriu uma investigação sobre seu relacionamento com uma subordinada. O resultado? Uma advertência formal. A promoção que ele esperava foi para outra pessoa. Alguém que não tinha um histórico de envolvimentos impróprios com recepcionistas. Ele tentou alegar discriminação por idade. Amanda me contou durante uma visita inesperada à boutique. Disse que estavam punindo ele por namorar alguém mais jovem. E o que o RH fez? Perguntei. Acrescentou a queixa ao arquivo dele. Fiquei surpresa ao ver sua irmã na minha loja, mas sua presença dizia muito sobre o quanto Mark havia alienado a própria família. Eu sei que não te apoiamos no começo, ela admitiu, passando os dedos por um lenço de seda. Ele interpretou o papel de vítima tão bem. Mas depois de ver como ele lidou com tudo isso, como agiu depois, me envergonho de ter acreditado nele. Minha advogada continuava me atualizando sobre as tentativas de Mark de contestar o acordo do divórcio. Cada petição era negada. Cada alegação de distribuição injusta era rejeitada com base nas provas, nas próprias ações dele. Acredita que ele tentou argumentar que a mensagem sobre esvaziar a conta era só uma piada? Ela me contou rindo. E o que o juiz disse? Perguntou se isso tornava o roubo menos ilegal. O sucesso da boutique trouxe validação inesperada. Revistas de negócios locais queriam contar minha história. Não como a esposa traída, mas como uma empresária inteligente que protegeu seus interesses. Jovens empreendedores me procuravam pedindo conselhos sobre como manter as finanças pessoais e empresariais separadas. A melhor proteção é a preparação, expliquei a uma jovem que me lembrava Melissa. E sempre confie nos seus instintos. A mãe de Mark ainda ligava de vez em quando. Geralmente depois que ele fazia algo especialmente autodestrutivo. Ele tentou apostar online, esperando um atalho para resolver seus problemas financeiros. Depois, entrou em um esquema de pirâmide que prometia retorno rápido. Cada tentativa de recuperar seu antigo estilo de vida só o afundava ainda mais. Não sei onde erramos com ele. Sua mãe suspirou durante uma ligação. O pai dele e eu oferecemos ajuda para ele recomeçar, desde que assumisse a responsabilidade pelos próprios atos. Mas ele ainda culpa todo mundo. Você, Melissa, a empresa, o juiz. Ouvi educadamente, mas mantive minha distância. O drama da família dele não era mais problema meu. Minha vida tinha seguido em frente, cheia de planos para a terceira loja da boutique e uma possível expansão para acessórios de luxo. A única lembrança do impacto de Mark na minha vida era um quadro pendurado no meu escritório. Um print enquadrado da última mensagem dele antes de eu bloquear seu número. Divirta-se com sua lojinha. Pelo menos vai te manter ocupada na velhice. Logo abaixo, estava meu mais recente prêmio de negócios. A prova de que, às vezes, a melhor vingança é simplesmente ter sucesso nos seus próprios termos. Atualização. A inauguração da minha terceira boutique atraiu a mídia local. Mas a história que eles queriam contar não era sobre meu casamento fracassado. Era sobre uma empresária de sucesso expandindo sua marca. A traição de Mark tinha se tornado apenas uma nota de rodapé na minha história de crescimento. Foi quando Melissa entrou. Ela parecia mais jovem do que nunca. Ou talvez eu apenas me sentisse muito mais forte. Ela hesitou, segurando a bolsa como se fosse um escudo. Eu te devo um pedido de desculpas. Sua voz era baixa. Acreditei em tudo o que ele me disse. Que você era fria, controladora, que não apoiava os sonhos dele. Ela respirou fundo antes de continuar. Mas então, eu vi ele tentar os mesmos truques de manipulação comigo, quando as coisas ficaram difíceis. Continuei organizando um display de óculos de sol de grife. Aqueles não eram sonhos, Melissa. Eram fugas. Há uma diferença. Agora eu sei disso. Ela fez uma pausa e depois acrescentou. Quando você bloqueou as contas, ele tentou se mudar para o meu apartamento. Achava que seria temporário. Depois de 2 semanas ouvindo reclamações sobre o tamanho do meu armário e sugestões de que eu pegasse um empréstimo para um lugar maior, ela hesitou, como se rindo de si mesma. Eu entendi o que você quis dizer sobre sonhos e fugas. Eu ri. Deixa eu adivinhar. Ele tinha grandes planos, mas nenhum jeito de financiá-los? Exatamente. Tudo ia dar certo quando os investimentos dele dessem retorno, quando ele conseguisse aquela promoção, quando as criptomoedas subissem. Ela balançou a cabeça. Estou namorando alguém da minha idade agora. Temos empréstimos estudantis e um apartamento pequeno, mas pelo menos estamos construindo algo real. Depois que Melissa saiu,
Minha gerente assistente se inclinou e cochichou. Era a namorada? Não. Dei um leve sorriso. Era só mais uma mulher que aprendeu a mesma lição que eu. Falando em lições, apontei para um casal jovem examinando bolsas de grife. Vamos falar sobre sua ideia para expandir nossa linha de acessórios. Minha boutique tinha se tornado mais do que um negócio. Era um símbolo de independência, de resiliência, do poder da preparação. Jovens empreendedores frequentemente pediam meu conselho, e eu sempre enfatizava a importância de proteger seus bens. A mãe de Mark ligou uma última vez, não para falar sobre ele, mas para me agradecer. Você ensinou uma lição importante para nossa família, disse ela, sobre não incentivar comportamentos ruins, sobre parar de dar desculpas para a crueldade. Mark ainda mora conosco, ainda culpa todo mundo pelos problemas dele, mas nós não estamos mais defendendo suas atitudes. Esse era o meu legado. Ensinar a diferença entre apoiar alguém e apenas permitir que continue se sabotando. Pensei nisso enquanto revisava os planos da minha quarta loja. Mark queria me diminuir. Queria me trocar por uma versão mais jovem. Queria levar metade de tudo o que construí. No fim, tudo o que conseguiu foi me impulsionar a ser ainda mais forte, mais bem-sucedida. Meu telefone vibrou. Uma mensagem da minha advogada. Mark entrou com mais uma petição para revisar o acordo. O juiz negou na hora e ainda mandou ele pagar as custas do processo. Achei que você ia gostar de saber. Sorri, imaginando Mark no quarto de infância, ainda tentando reescrever um final que já estava determinado, no momento em que ele me subestimou. No meu escritório, o print da última mensagem de Mark continuava enquadrado na parede. Não como uma lembrança da dor, mas como prova de até onde eu tinha chegado. Logo abaixo, pendia um quadro com uma frase: "O sucesso é a melhor vingança." Se você estivesse no lugar dela, o que faria diferente? Deixe seu comentário.